Vamos então começar o terceiro capítulo, Criação. Formação dos mundos. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e aqueles que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o preenchem. O universo foi criado ou existe desde toda a eternidade como Deus. Sem dúvida, o universo não pode ter sido feito por si só, e se existiu desde sempre como Deus, não poderia ser obra de Deus. Aí o Kardec coloca: a razão nos diz que o universo não pode ter sido feito por si só e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Como Deus criou o universo? Para responder com uma só expressão, por sua vontade. Nada exprime melhor essa vontade toda poderosa do que estas belas palavras do Gênesis. Deus disse: haja luz, e houve luz. Do Gênesis de Moisés, né? Deus disse: haja luz, e houve luz. A vontade é a força que impulsiona tudo. Vamos ler no livro do Emmanuel, né, psicografado pelo Chico, Pensamento e Vida, capítulo 2, vontade. A gente tem que ler e reler esse capítulo para entendermos o que é a vontade. É o que ele coloca aqui, para expressar de uma forma sintética, simples, né? Como Deus criou o universo? Por sua vontade. Como nós nos melhoramos? Pela nossa vontade. Como nós aprendemos, como nós nos elevamos, como nós voltamos para Deus? Através da nossa vontade. Isso é uma coisa que nós precisamos entender muito bem. Podemos conhecer o modo de formação dos mundos? Tudo o que se pode dizer e que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Os cometas seriam, como se acredita atualmente, um começo de condensação da matéria e de mundos em via de formação? Exatamente. O absurdo, porém, é acreditar em sua influência. Vamos lembrar que esse livro foi publicado em 1857 e se acreditava que os cometas, quando passavam, podiam influenciar coisas na Terra, influenciar catástrofes, pestes, doenças, uma série de coisas, né? O absurdo, porém, é acreditar em sua influência. Refiro-me a esta influência que vulgarmente se atribui aos cometas, pois todos os corpos celestes têm sua parte de influência sobre certos fenômenos físicos. Um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe ser novamente disseminada no espaço? Sim, Deus renova os mundos assim como renova os seres vivos. Essa é uma colocação muito importante que os Espíritos colocam aqui no Livro dos Espíritos. Deus renova os mundos assim como renova os seres vivos. As nossas células são todas renovadas no nosso corpo de período em período. Os mundos se renovam. A gente está sempre ouvindo cientistas falando sobre, né, estrelas, sistemas que explodem, né, se densificam a ponto de explodirem e criarem buracos negros e a partir daí serão formados novos sistemas, novos planetas. Tudo está sempre se transformando, se modificando e a destruição faz parte das leis universais de Deus, como o progresso faz parte dessas leis, o trabalho. Então, o trabalho, o progresso e a destruição, como nós vemos na ciência, nada se perde, tudo se transforma. Também é uma das leis de Deus, né? Podemos conhecer a duração da formação dos mundos?
da terra, por exemplo? Não posso dizer-te, pois somente o Criador o sabe, e tolo seria quem pretendesse sabê-lo ou conhecer o número de séculos dessa formação. Recomendo de novo a leitura, é um livro fininho, mas é um livro essencial, todos nós temos que ler, que é A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado pelo Chico, que tem a formação dos mundos, que tem a vinda dos capelinos para a Terra, né? A formação das raças, né? Então é muito importante perdão, que a gente leia este livro para entendermos o processo pelo qual nós estamos passando e no qual nós estamos inseridos. Formação dos seres vivos. Quando a Terra começou a ser povoada, no início tudo era caos. Os elementos estavam misturados. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Então apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. De onde vieram os seres vivos que estão na Terra? A Terra continha os germes que esperavam o momento adequado para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se agrupam os princípios orgânicos se agruparam assim que cessou a força que os mantinham afastados. E eles formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes permaneceram em estado latente, né, em estado oculto, né, adormecido, e inerte, como a crisálida e a semente das plantas, até o momento próprio, a eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se agruparam e se multiplicaram. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Encontravam-se, por assim dizer, no estado de fluido no espaço, em meio a espíritos ou em outros planetas, esperando a criação da Terra para começar uma nova existência sobre um novo globo. Vamos ver aqui a colocação do Kardec. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formar cristais de uma regularidade constante, de acordo com cada espécie, tão logo eles se encontrem nas condições necessárias. A menor alteração nessas condições é suficiente para impedir a união de elementos ou, pelo menos, a disposição regular que constitui o cristal. Por que não ocorreria o mesmo com os elementos orgânicos? Conservamos durante anos semente de plantas e animais que se desenvolvem somente a uma temperatura determinada e em um meio propício. Vimos grãos de trigo germinarem depois de vários séculos. Grãos que foram encontrados em pirâmides, né, junto a tumbas de faraós, esses grãos foram plantados e germinaram. Então, eles podem se manter por séculos, né, milênios até, num estado de letargia, né, de dormência. Há, portanto, nessas sementes um princípio latente de vitalidade, né, guardado, oculto, né, de vitalidade, que só espera uma circunstância favorável para desenvolver-se. O que se passa diariamente diante de nossos olhos não pode ter ocorrido desde a origem do globo? Por ter surgido do caos pela própria força da natureza, esta formação dos seres vivos diminui em alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso. Ela corresponde melhor à ideia de que fazíamos do poder exercido por Deus
sobre os mundos infinitos através das leis eternas. É verdade que essa teoria não resolve a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e estabeleceu limites às nossas investigações. Ainda há seres que nascem espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo já existia no estado latente. Ainda há seres que nascem espontaneamente? Olha a pergunta do Kardec. Sim, mas o germe primitivo já existia no estado latente. Todos os dias sois testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do homem e dos animais não contêm os germes de uma multidão de vermes que, para eclodir, aguardam a fermentação pútrida necessária à sua existência? É um pequeno mundo que dormita e que se cria. A espécie humana se encontra entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e ela veio a seu tempo. Sim, a espécie humana se encontra entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e ela veio a seu tempo. Foi isso que levou a dizer-se que o homem havia sido formado do barro da terra. É uma metáfora que está no Gênesis de Moisés, que o homem foi formado do barro da terra, porque ele estava já latente, dormitando oculto na formação da terra, esperando o seu tempo, de aparecer. Podemos saber a época da aparição do homem e de outros seres vivos na terra? Não. Todos os vossos cálculos são quimeras. Se o germe da espécie humana estava entre os elementos orgânicos do globo terrestre, por que os seres humanos não se formam espontaneamente como em sua origem? O princípio das coisas é um dos segredos de Deus. Eu vou repetir. O princípio das coisas é um dos segredos de Deus. No entanto, podemos dizer que os homens, uma vez espalhados sobre a terra, absorveram em si os elementos necessários para a sua formação, para transmiti-los de acordo com as leis de reprodução. Ocorre o mesmo com as diferentes espécies de seres vivos. Povoamento da terra. Adão. A espécie humana começou a partir de um só homem? Não. Aquele que chamais de Adão não foi nem o primeiro, nem o único a povoar a terra. Podemos saber em que época viveu Adão? Quase na época que assinalastes, por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Vamos lembrar que esta é a data também que o Emmanuel coloca lá, Caminho da Luz, da vinda dos exilados de Capela. Então vamos entender, nós vemos lá no A Caminho da Luz, que é uma raça, a raça adâmica. Então nós vamos ver que Adão é uma raça mais de razão, uma raça mais de ciência. Eva é uma raça mais de sensibilidade, de emoção. E nós vamos entender também esta metáfora em nós, porque dentro de nós, todos nós, existe Adão e existe Eva. Existe um lado mais de razão e um lado mais de emoção, mais de sentimento. E eu preciso equilibrar isso para o meu desenvolvimento. Eu não posso ser só razão, como eu não posso ser só sentimento. Eu preciso do casamento de Adão e Eva. Eu preciso do casamento da razão e da sensibilidade para que eu possa crescer e para que eu possa progredir. Então, são raças e são colocações metafóricas. Nós precisamos entender o Gênesis de Moisés como metáforas a serem estudadas. E nós vamos ver na Cabala judaica, ou Cabalá, como falam os judeus, nós vamos ver lá as explicações, e essas explicações têm milênios.
Nós vamos ver essas explicações. Os judeus já conheciam, já tinham essas explicações que nós vamos começar a ter com os espíritos, no espiritismo. Os judeus já tinham na Cabala. Então, quando nós temos vídeos muito bons do Jorge Elahá, que é um palestrante, um médico palestrante lá de Rondônia, sobre o estudo da Cabala, sobre o estudo do judaísmo, onde ele mostra o conhecimento profundo da reencarnação e de uma série de coisas que estão lá na Cabala judaica. Então o judeu já sempre estudou o Gênesis mosaico como ele é, metáforas, né, para serem estudadas, né, ensinamentos codificados e não ao pé da letra como as religiões medievais quiseram colocar, né? É importante que se entenda isso. E repito a importância de se ler, se estudar, né, a Caminho da Luz. Aqui nós vemos aqui, né? Podemos saber em que época viveu Adão? Quase na época que assinalastes, por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Aí vemos aqui a colocação de Kardec. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram numa região a alguns dos grandes cataclismas que em diversas épocas abalaram a superfície do globo terrestre e tornou-se o tronco de uma das raças que hoje povoam a Terra. As leis da natureza se opõem à ideia de que os avanços da humanidade, constatados muito tempo antes de Cristo, poderiam ter sido realizados apenas em alguns séculos, como seria o caso se o homem tivesse aparecido na Terra somente a partir da época de Adão. Alguns, e com muita razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras eras do mundo. Diversidade das raças humanas. De onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades das raças de homens na Terra? Do clima, da vida e dos hábitos. O mesmo ocorre com dois filhos de uma mesma mãe, que são criados um longe do outro e de maneiras diferentes, em nada se assemelhariam no tocante à moral. O homem surgiu em vários pontos do globo? Sim, e em diversas épocas, e esta é uma das causas da diversidade das raças. Mais tarde, os homens, dispersando-se nos diferentes climas e aliando-se a outras raças, formaram novos tipos. Aí ele divide aqui, 53A. Essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente não. Todos pertencem a uma mesma família. As diferentes variedades do mesmo fruto impedem-no de pertencer à mesma espécie? Se a espécie humana não provém de um só fruto, os homens devem deixar de se ver como irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem ao mesmo objetivo. Vós sempre quereis tomar as palavras ao pé da letra. E as palavras não são para serem tomadas ao pé da letra, e sim no espírito da letra, naquilo que está dito nas entrelinhas. Nós vamos ver lá no A Caminho da Luz de Emmanuel a explicação das raças, né? A raça ariana, a raça hindu-europeia, a raça hebraica, né, que deu origem ao judaísmo, a raça que deu origem aos germânicos, aos brancos, né, aos arianos. Nós vamos ver lá a explicação e a distinção dos grupos que vieram de Capela e que montaram seus guetos, né, os seus grupos aqui, que foram as raças que foram se desenvolvendo no planeta. Eles foram exilados justamente porque Capela iria passar de provas e expiação para um planeta de regeneração. A mesma coisa que está acontecendo com a Terra agora, né? Que vai se transformar de provas e expiação em regeneração.
E aqueles que estão sendo exilados da Terra, muito provavelmente no planeta em que forem sendo transferidos, vão começar a encarnar nesses planetas com a vestimenta necessária para o planeta em que estarão indo e vão formar raças como as daqui, porque nós sempre vamos nos montando em grupos, nós crescemos em grupo, aprendemos em grupo, andamos em grupo e vamos formando esses grupos dentro da nossa ideia, porque nós somos, como disse Jesus, deuses. Vós sois deuses, vós podeis fazer o que eu faço e ainda mais. Essas são palavras de Jesus. Então nós, como deuses, seremos co-criadores neste planeta para onde formos transferidos, da mesma forma que fomos co-criadores neste planetinha aqui, amado, querido, que é o planeta Terra, que vai crescer, vai evoluir, porque a Terra é um planeta vivo e vai passar a ser um planeta de regeneração. Pluralidade dos mundos. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, olha a resposta que os espíritos dão. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim. E o homem da Terra está longe de ser, como pensa, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Ele pensa porque é orgulhoso, né? Ele acha o único porque ele é orgulhoso. Ele, né? Nós somos os homens da Terra, nós somos orgulhosos, vaidosos, prepotentes. A gente quer Deus à nossa imagem. E não nós, lá dentro, né, a imagem de Deus em termos de energia. Não, nós somos orgulhosos, vaidosos, nós queremos um Deus à nossa imagem. Um velhinho, bonzinho, no céu tocando harpa, sem fazer nada na ociosidade. Porque é o que nós queremos, né? A gente quer ficar sem fazer nada. A preguiça é o que nos domina. Né? A gente quer ficar ali tocando harpa com os anjinhos, escutando música pela eternidade. Isso é de uma criancice, de uma infantilidade absurda. Vamos voltar aqui. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, e o homem da Terra está longe de ser, como pensa, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Há, no entanto, homens que se acham poderosos e imaginam que apenas esse pequeno globo tem o privilégio de ter seres racionais. Orgulho e vaidade. Acreditam que Deus criou o universo somente para eles. Se nós não fôssemos tão orgulhosos e vaidosos, já teríamos visto o absurdo disso há muito tempo. Kardec coloca: Deus povoou os mundos com seres vivos que tendem ao mesmo objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estão limitados a um único ponto do universo habitado por nós seria colocar em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez nada inutilmente. Ele deve ter designado a esses mundos um objetivo mais sério do que o de distrair nossos olhos. Aliás, nem a posição, nem o volume, tampouco a constituição física da Terra, nada pode fazer supor que só o globo terrestre tem o privilégio de ser habitado, excluindo-se tantos milhares de mundos semelhantes. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não. Eles não se assemelham de forma alguma. Por isso que, na nossa infinita ignorância, nós estamos querendo achar nos outros planetas seres humanos iguaizinhos a nós, com a mesma formação, com a mesma energia. Não. A cada planeta constituições, energias e formas destinadas, né, para este planeta. E é óbvio, não são visíveis a uma matéria primitiva como a nossa. É a história da formiguinha com o Sol. Não é porque a formiguinha não é capaz de ver a imensidão do Sol que o Sol não existe. Ponto. A constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos,
segue-se que há uma organização diferente para os seres que os habitam? Sem dúvida, assim como em vosso mundo os peixes foram feitos para viver na água e os pássaros no ar. Os mundos que estão mais distantes do Sol são privados de luz e de calor, já que o Sol só aparece para eles como uma estrela? Perdão. Então credes que não haja outras fontes de luz e de calor senão o Sol, e nem levais em conta a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis totalmente e que é bem mais importante e diferente do que lhes cabe na Terra? Além disso, não dissemos que todos os seres vivem da mesma forma que vós e com os órgãos semelhantes aos vossos. Então, o que ele diz, além disso, não dissemos que todos os seres vivem da mesma forma que vós e com os órgãos semelhantes aos vossos. São seres totalmente diferentes, de energias diferentes, de formas diferentes. Nós vamos ver aqui a colocação de Kardec. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriados ao meio em que são chamados a viver. Se nunca tivéssemos visto peixes, não compreenderíamos que seres pudessem viver dentro da água. É o que ocorre com os outros mundos, que sem dúvida possuem elementos que nos são desconhecidos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? O que há de impossível no fato de que em certos mundos a eletricidade seja mais abundante do que na Terra e que lá desempenhe um papel geral cujos efeitos não podemos compreender? Esses mundos podem, portanto, conter em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias aos seus habitantes. Agora vamos ver considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Então nós vamos ver aqui um parâmetro que o Kardec vai fazer com as respostas que ele obteve, né, e as colocações bíblicas. Os povos formaram ideias bem divergentes sobre a criação conforme o grau de suas luzes. A razão apoiada na ciência reconheceu a inverossimilhança de algumas teorias. O que foi revelado pelos espíritos confirma a opinião há muito tempo admitida pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se pode fazer a essa teoria é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados. No entanto, uma análise séria leva a reconhecer que essa contradição é mais aparente que real e que resulta da interpretação dada a um sentido muitas vezes alegórico. A questão do primeiro homem representado por Adão como o único tronco da humanidade não é de forma alguma a única a respeito da qual as crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra pareceu, numa certa época, tão contrária ao texto sagrado que não há forma de perseguições e de que essa teoria não tenha sido o pretexto. E, no entanto, a Terra gira apesar dos anátemas, né, através das maldições, das colocações que foram feitas, né? E hoje em dia ninguém poderia contestar esse fato sem pôr em risco sua própria razão. A Bíblia diz igualmente que o mundo foi criado em 6 dias e fixa a época da criação em cerca de 4.000 anos antes da era cristã. Até então, a Terra não existia. Ela foi tirada do nada. O texto é formal e eis que a ciência positiva, a ciência inexorável, vem provar o contrário. A formação do globo terrestre está escrita em caracteres irrecusáveis no mundo fóssil e está provado que os 6 dias da criação constituem outros tantos períodos
cada um deles possuindo talvez várias centenas de milhares de anos. Nós vamos ver lá que esses seis dias, nós vamos ver lá no A Caminho da Luz, da mesma forma como os judeus conhecem da Cabala, que esses 6 dias são eras de desenvolvimento, de progresso, né, da criação. Isso não é mais um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada. Trata-se de um fato tão certo como aquele do movimento da Terra, que a teologia não pôde deixar de admitir, prova evidente do erro a que se está sujeito quando se tomam ao pé da letra as expressões de uma linguagem que quase sempre é figurada. Com isso, devemos então concluir que a Bíblia é um erro? Não, mas que os homens se enganam ao interpretá-la. Ao explorar os arquivos da Terra, a ciência descobriu a ordem em que os diferentes seres vivos aparecem na superfície. E essa ordem está de acordo com aquela indicada no Gênesis, com a diferença de que, em vez de ter saído miraculosamente das mãos de Deus em algumas horas, realizou-se sempre por sua vontade, mas segundo a lei das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Deus seria por essa razão menos grandioso e menos poderoso? Evidentemente, não. Seria necessário ter uma ideia bem mesquinha da divindade para não reconhecer sua onipotência nas leis eternas que estabeleceu para reger os mundos. A ciência, longe de desmerecer a obra divina, apresenta-a para nós sob um aspecto mais grandioso e mais conforme às noções que temos do poder e da majestade de Deus, pelo fato mesmo de que ela se realiza sem derrogar as leis da natureza. A ciência, quanto a isso, de acordo com Moisés, coloca o homem por último na ordem da criação dos seres vivos. Então, tanto a ciência como Moisés colocam o homem como último na criação dos seres vivos. Contudo, Moisés coloca o dilúvio universal no ano de 1654, enquanto a geologia nos mostra o grande cataclisma como anterior à aparição do homem, visto que até hoje não se encontra nas camadas primitivas nenhum indício de presença humana nem de animais pertencentes à mesma categoria do homem do ponto de vista físico. Porém, nada prova que isso seja impossível. Diversas descobertas já lançaram dúvidas a esse respeito. Portanto, pode ser que de uma hora para outra se adquira a certeza material dessa anterioridade da raça humana, e então reconhecer-se-á que nesse ponto, como em outros, o texto bíblico é uma figura. A questão que resta a saber é se o cataclisma geológico é o mesmo que o de Noé. Ora, a duração necessária para a formação de camadas fósseis não permite confundi-los, e a partir do momento em que se tiver descoberto os indícios da existência do homem antes da catástrofe, ficará provado que Adão não é o primeiro homem ou que sua criação se perde nos confins dos tempos. Contra a evidência não há raciocínios possíveis, e será preciso aceitar esse fato como se aceitou do movimento da Terra e os 6 períodos da criação. Perdão. A existência do homem antes do dilúvio geológico é, na verdade, ainda hipotética, mas não nos parece ser tanto assim. Admitindo-se que o homem tenha surgido pela primeira vez sobre a Terra há 4.000 anos antes de Cristo e que 1.650 anos mais tarde toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma única família, conclui-se que o povoamento da Terra date somente da época de Noé, ou seja, 2.350 anos antes da nossa era.
Perdão. Perdão. Perdão, está triste, gente, desculpa. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito, no século XVIII a.C., encontraram esse país bastante povoado e já bem avançado em civilização. A história prova que nessa época as Índias e outras regiões eram igualmente prósperas, mesmo sem levar em conta a cronologia de certos povos que remonta a uma época bem mais remota. Teria sido então necessário que no século 24 a.C. ao século 18 a.C., ou seja, no espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem tivesse podido povoar todas as imensas regiões então conhecidas, supondo-se que as outras não o fossem, mas que, nesse curto intervalo, a espécie humana tivesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que contraria todas as leis antropológicas. A diversidade de raças vem ainda reforçar essa opinião. O clima e os hábitos produzem, sem dúvida, modificações nas características físicas, mas sabe-se que até onde pode ir a influência dessas causas e, além disso, o exame fisiológico prova haver, entre certas raças, diferenças estruturais mais profundas que aquelas produzidas pelo clima. O cruzamento das raças produz os tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres externos, mas não os produz apenas cria variedades. Ora, para que tenha ocorrido o cruzamento de raças, seria necessário que houvesse raças distintas. Como explicar a existência delas, atribuindo-se-lhes um tronco comum e, sobretudo, tão próximo? Como admitir que em alguns séculos certos descendentes de Noé tivessem se transformado a ponto de produzir a raça etíope, por exemplo? Tal metamorfose não é mais admissível do que a hipótese de um tronco comum para o lobo e a ovelha, o elefante e o pulgão, a ave e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo se explica, pelo contrário, admitindo-se a existência do homem antes da época que lhe é comumente designada. Admitindo-se a diversidade das origens, Adão como alguém que viveu há 6.000 anos e povoou uma região ainda desabitada. O dilúvio de Noé como uma catástrofe parcial, confundida com o cataclisma geológico, levando-se em conta, enfim, a forma alegórica característica do estilo oriental que se encontra nos livros sagrados de todos os povos. Por isso é prudente não acusar tão levianamente de falsas as doutrinas que podem, cedo ou tarde, e como tantas outras, oferecer provas de sua autenticidade àqueles que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem algo, engrandecem-se quando caminham ao lado da ciência. É o único meio de não mostrar ao ceticismo um lado vulnerável. Então nós vemos aqui essas colocações de Kardec e vamos ver lá mais para frente quando Kardec coloca que o espiritismo tem que caminhar lado a lado, junto da ciência. Quando a ciência colocar alguma coisa contrária ao que o espiritismo coloca, nós ficamos com a ciência. Cientista que era um homem dotado de uma razão, de uma lógica, de uma claridade, de uma capacidade fantástica, muito acima da sua época, nos deixou uma doutrina que vai se alimentando e vai se atualizando conforme a ciência também se atualiza. Então, vamos continuar estudando e aprendendo no próximo capítulo deste livro.